Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que estão assistindo essa live. Hoje nós vamos conversar com o diácono Daniel Pires, este abençoado, esse irmão em Cristo Jesus, que vai nos contar um pouquinho da sua história e nós vamos observar, nós vamos ouvir e também ver, através desse canal, como Deus efetua a libertação, a transformação. E para a gente é um grande prazer ter o diácono Daniel Pires conosco para nos trazer o testemunho, o relato de como Jesus transformou a sua vida. Nós vamos aqui conectar, vamos chamar o Daniel Pires, que já está conosco. Nós vamos então chamá-lo e vamos começar o nosso bate-papo de hoje, ouvindo a história de transformação que Deus efetuou na vida do Daniel Pires. Pai do Senhor, diácono Daniel Pires, tudo bom? Pai do Senhor, pastor. Boa noite, pessoal. Ótimo. Estava aqui Acabei de chegar em casa. Ótimo. Estava aqui nessa introdução dizendo que hoje nós vamos ouvir um pouco do seu testemunho, do relato de como Jesus Cristo te salvou, te resgatou, transformou a sua vida. E isso traz um grande significado para nós, entendeu, Daniel? Fortalece a nossa fé e que esse testemunho sirva para o enlevo espiritual de todos Amém. Os irmãos que estão ao nosso alcance, não é mesmo? Amém, verdade. Assim, é um milagre, né? O que o Senhor fez na minha vida foi exatamente o mesmo Jesus que operava enquanto esteve nessa terra, foi o que o Senhor fez na minha vida nos dias de hoje. Porque Ele é o mesmo Deus ontem, Ele é o mesmo Deus de hoje. Mesmo Jesus que operava no ontem, opera hoje e certamente continuará o mesmo que há de vir, a Bíblia diz, né? Ele não muda, ele continua operando milagres. Então, assim, a esperança, porque a Bíblia diz que Jesus é a nossa esperança. Então, nós precisamos passar um pouco dessa esperança para essas pessoas que estão desesperançadas, que estão, assim, desencorajadas, diante de tanto caos que está acontecendo, diante de tantas situações assim, adversas que estão vivendo, mas eu creio que a solução é Cristo. O único caminho é Jesus. Transformação, libertação, só Jesus pode fazer. Restauração conjugal, restauração familiar, qualquer área, Jesus. Glória a Deus. Então nós vamos começar, Daniel, com algumas perguntas. Primeira pergunta que eu quero lhe fazer, na verdade, não é nem uma pergunta, é mais uma colocação. Eu gostaria que você colocasse para a gente, você contasse para a gente quem é o Daniel Pires, né? De onde vem esse Daniel Pires? Onde nasceu esse Daniel Pires? Esse Daniel Pires é casado? O que ele faz? Conta para a gente um pouquinho da sua trajetória, Daniel. Bom, pastor, primeiramente, mais uma vez eu quero aqui agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer ao Senhor. Você que está nos assistindo aí, ó, toca nesse coraçãozinho aí, porque assim que você tocar no coraçãozinho, o Instagram vai ver que essa live é relevante e ela vai comunicar mais pessoas e que você possa enviar, porque eu tenho certeza que esse testemunho ele pode impactar muitas vidas, pode transformar a vida de pessoas, pode falar ao coração de muitas pessoas. Então toca aí, compartilha, tenho certeza que o Senhor vai ministrar o seu coração. Então assim, pastor, meu nome é Daniel Pires, tenho 32 anos de idade, eu sou casado com a Laila, tenho 2 filhos, Bernardo e Eloá, um de 7 anos, o outro tem 4 anos, e eu nasci assim, numa família militar, meu pai é militar, uma família muito rígida, e eu sou casado já há 8 anos, né, desde quando eu me converti. Então procurei seguir todas as normas que a Bíblia me instrui a
para estar de acordo com o que a palavra de Deus nos manda. E eu venho de uma família assim, meu pai muito rigoroso, muito honesto, uma pessoa muito íntegra. E minha mãe faleceu, eu tinha 6 anos de idade, perdi minha mãe muito cedo. E aos 12 para 13 anos eu comecei a me envolver com o mundo das drogas. Entendeu? Então, assim, eu tive de tudo na vida, tudo que meu pai pôde proporcionar para mim e para os meus irmãos, ele se esforçou bastante para poder nos dar. Eu acredito que tenha sido mais uma falta mesmo, não sei, uma falta materna, não sei. Mas hoje eu vejo ainda por outro lado, eu vejo que tudo é para a glória de Deus, certo? Eu não chegaria até aqui se eu não passasse pelas experiências que tive. Ótimo. Você faz o que, Daniel, atualmente? Atualmente eu sou auxiliar veterinário, trabalho numa clínica veterinária, e ainda consigo ainda... Estou tentando, assim, ter o meu próprio negócio, entendeu? Estou agregando o meu trabalho de carteira assinada com o meu próprio empreendimento. E é isso, eu trabalho para mim mesmo e presto serviço para uma clínica veterinária. E com isso eu vou sobrevivendo. Sou estudante, é muito importante isso aqui. Eu parei de estudar quando eu entrei no mundo das drogas. Eu abandonei todos os meus estudos. Eu parei de estudar, eu estava para concluir o 3º ano do ensino médio. Nunca reprovei, mas assim, as drogas me tirou tudo. Quando eu me converti, eu comecei a orar ao Senhor e comecei a pedir uma nova direção, que eu queria voltar aos estudos, queria concluir os meus estudos. Depois de um ano que eu me firmei, que eu tive uma base muito sólida assim, na palavra, eu voltei a estudar, concluí meu ensino fundamental, o meu ensino médio. Fiz um curso técnico no Senai de mecânica industrial. Para quem não sabe, eu me formei em mecânica industrial no técnico. Hoje, atualmente, eu faço teologia, bacharel em teologia. Na verdade, assim, eu costumo dizer, e tenho mais projetos, pastor, pretendo não parar de estudar. O ano que vem já tenho novos projetos de tentar fazer uma faculdade de Direito, depois uma de Psicologia, porque eu sou apaixonado em buscar um conhecimento bíblico para que pessoas sejam transformadas pelo poder desta palavra. Porque eu acredito que à medida que eu vou mergulhando no conhecimento bíblico, é algo assim, não tem fim, é algo eterno. Então eu costumo dizer hoje para mim que eu não estudo teologia, eu estudo a Bíblia. Porque nem tudo que é teológico é bíblico, mas tudo que é bíblico é teológico. Então eu estudo a Bíblia e tento mostrar a palavra de Deus como ela é, simples, pura, perfeita, para que pessoas sejam transformadas, sejam alcançadas. Atualmente, hoje eu estou cursando teologia. Inclusive, quando acabar aqui, eu vou para uma aula online. Ótimo. Fico feliz, Miguel. É uma história de vida, né? Você disse aí que está buscando conhecimento. Se existe algo que ninguém pode nos roubar, ninguém pode furtar, é o conhecimento. Se a gente tem um carro, nós corremos o risco de ser furtado, de ser roubado. Uma casa pode ser destruída, mas o conhecimento ninguém vai lhe tirar, né? E você faz bem. A Bíblia nos fala, né, que a gente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Isso é um princípio, né? Aquele que faz uso desse princípio e não burla, né? E não procura atalhos, sabe que isso verdadeiramente se cumpre, né? E nós temos visto como Deus tem realizado isso na sua vida, está realizando. E as pessoas precisam ouvir a sua história, precisam saber o que Deus tem realizado na sua vida. A gente sabe que quando a gente está ali ministrando a palavra, né, mais importa que a palavra seja pregada, né, que a palavra, mediante o Espírito Santo, venha entrar no coração das pessoas. A gente não costuma, assim, fazer uso de... Hoje a ministração vai ser um testemunho, a gente prega a palavra, mas vai ser um canal muito importante para que esse testemunho seja contado, as pessoas possam ouvir esse testemunho, e a gente gostaria de ouvir como Deus
realizou um milagre na sua vida. E eu, nessa segunda pergunta, eu queria te perguntar, Daniel, eu quero te perguntar quando e por que você começou a usar drogas, se é que existe uma resposta. Assim, pastor, eu comecei a usar drogas mesmo de fato, assim, acredito que foi por um hobbyzinho de adolescência. Na época, eu se reuni com um colega meu e com a visão muito assim, não sei nem te dizer como, mas nós queríamos chamar a atenção das meninas. E começamos então a fumar maconha. Entendeu? Mas não teve assim um motivo familiar e tal, porque meu pai sempre foi um cara muito guerreiro, muito trabalhador, sempre tentou colocar de tudo dentro de casa para que a gente não tivesse falta de nada. Ele sim, ele teve a sua vida depois que minha mãe faleceu e tal, mas ele sempre tentou sempre manter e fazer o seu papel de pai enquanto a minha mãe não esteve presente, quando ela faleceu. E aí, para tentar chamar a atenção de algumas meninas, nós começamos a fumar maconha, por brincadeira, por hobby. Só que não deu muito certo, né? E eu acredito que foi nós, na verdade, caímos numa armadilha do diabo. Então, assim, comecei a fumar maconha, progressivamente eu comecei a beber, e o alcoolismo abriu uma porta para o mundo das drogas ali, para aquelas drogas mais pesadas, que foi a cocaína. Da cocaína eu passei para o crack, onde eu vivi aí mais de 10 anos no crack. Então, foram mais de 10 anos sendo dependente químico, onde 95% dessa drogadição minha aí foram no crack. Eu cheguei assim, verdadeiramente assim, eu cheguei no fundo do poço. Se é que existe um lugar além do fundo do poço, foi lá que eu cheguei. Então, assim, claro que não dá tempo de falar todos os detalhes, mas algo assim que me marcou bastante foi parar dentro de um CTI, internado em coma por 18 dias, desenganado pelos médicos, pela medicina. É algo assim que me emociona porque no leito daquele hospital, uma enfermeira, serva do Senhor, ela trouxe uma mensagem de esperança para mim. Então, assim, eu me emociono em falar porque passa um filme de tudo aquilo que o Senhor tem operado, de tudo aquilo que o Senhor realizou. Foi algo assim, sem explicação. E o que não tem explicação, para mim, eu creio que é um milagre. Aquela mulher chegou e eu estava ali com uma sonda, amarrado por causa da abstinência, queria me soltar, pediu para me soltar, eu estava fazendo as minhas necessidades fisiológicas sem se sentir, evacuando, se urinando, estava usando fralda, uma sonda porque eu não conseguia me alimentar e amarrado, porque queria me soltar. E aquela mulher chegou para mim e disse assim: olha, o Senhor manda te dizer que que Ele vai te usar muito no ministério da palavra. E que ainda há esperança para você. Você vai sair daqui, você um dia vai voltar aqui e vai contar para mim o que o Senhor realizou na sua vida. E eu voltei, pastor. Eu voltei lá, no setor onde ela trabalhava, e contei o que o Senhor fez na minha vida e como o Senhor usou aquela mulher. Glória a Deus. Foi algo assim, muito tremendo. Glória a Deus. Eu fico emocionado também. Mais do que emocionado é sentindo a presença de Deus aqui ao ouvir você falar isso. A gente observa que tem um versículo que diz que um abismo chama outro abismo. Né? Sim. Você disse que, né, foi ali um hobby, uma experiência ali com coleguinhas, e a gente, né, acredito que aqui está nos assistindo, tem muitos pais, até mesmo pais de adolescentes, e como é perigoso, né, essa questão da influência de outras pessoas, de amigos, né, e Muito. como isso é prejudicial, né? Isso acende uma luz de alerta para que os pais possam acompanhar de perto esse filho
para que esse filho possa verdadeiramente seguir o conselho paterno, o conselho materno, acima de tudo, seguir a orientação da palavra de Deus, né, mediante o ensinamento dos pais, a importância do pai, da mãe, sentar com o filho para ensinar, para que esse filho possa amar a palavra. Então, a gente observa aí que tudo começou através de uma influência e ali foi fazendo uso daquela... Uma brincadeira, né, pastor? Oi? Para nós, na época, era uma brincadeira, apenas um hobbyzinho, coisa assim que não levaria muito a sério. Mas a Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, assim, acredito que tudo aquilo que meu pai tentava passar para mim dentro de casa, sabe, de ser uma pessoa trabalhadora, um guerreiro, trabalhasse honestamente, isso foi corrompido pelas más conversações e com certeza pela influência de um espírito maligno aí que opera nesse mundo, que a gente, à medida que o tempo vai passando, que a gente vai se aprofundando, nós vamos entender que o apóstolo Paulo fala na carta de Efésios, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra as hostes espirituais da maldade. Ou seja, não é contra o ser humano em si, mas contra o espírito maligno que opera sobre a vida dele. E que às vezes a gente vai se tornando muitas vezes cego por essa influência demoníaca sem perceber. Que isso, na verdade, é de esfera espiritual. Verdade. E a gente observa, Daniel, que através dessa influência você começou a usar, né? Maconha que você falou? Maconha. Maconha, da maconha, quais outras drogas que você usou e qual estágio que você atingiu como usuário? Foi um uso aleatório ou foi o estágio de viciado mesmo? Fui viciado, pastor. Assim, comecei na maconha, e aí comecei uma cervejinha aqui, um pouquinho de bebida ali, e aí a maconha já não fazia tanto efeito, e eu passei para cocaína, porque começava a passar noites em bar, bebendo, e para não ficar tão bêbado, comecei então a fazer o uso da cocaína. Só que chegou também no estágio que a cocaína já também não estava fazendo tanto efeito. E aí eu conheci o crack, foi aonde que foi a minha ruína total, quando eu alcancei aí esse estágio aí de viciado, assim, de compulsão pelas drogas, de perder o controle mesmo. Eu, na época, eu tive uma outra pessoa que eu me relacionava, que não deu certo, por causa que eu vivia nesse mundo de droga. Meu pai, por muitas vezes, tentei emprego. Eu que hoje eu consigo, hoje eu fiquei mesmo, depois que eu me converti, eu só fiquei em um emprego até hoje. Mas quando eu estava nas drogas, eu não conseguia ficar 6 meses, não chegava nem a 1 ano. Entendeu? As portas se fechavam porque eu faltava serviço, aquilo foi me roubando tudo de mim. E assim, eu cheguei num estágio assim, muito deplorável mesmo, como se fosse aquele homem que a Bíblia declara, o demônio, o homem gadareno, que ele só descansava e tinha sossego no cemitério, no lugar dos mortos, ali não era um lugar para que aquele homem pudesse viver, afastado da sociedade. Foi isso que a droga foi fazendo comigo. Ela foi fazendo com que eu vivesse excluído da sociedade, vivesse à margem da sociedade, porque você viver à margem é justamente isso, você se torna um marginal, entendeu? À margem, você é um marginal da sua família, você é um marginal da sociedade, as pessoas não te aceitam, as pessoas te olham como se você fosse um bicho, não mais como um ser humano, como um animal mesmo. E a gente tem, se a gente for ali, aqui debaixo da ponte, a gente vai ver pessoas dessa maneira. Então, assim, essa semana eu estava até contando para uma cliente minha o que o Senhor fez na minha vida. E ela não acreditou, porque ela me conheceu esse Daniel, essa nova criatura. Então, assim, ela falou, não acredito. E assim, por onde eu passo, por onde eu tenho a oportunidade de falar o que Jesus fez na minha vida, eu não perco tempo, eu falo. As pessoas perguntam, mas você não tem vergonha, você não tem medo das pessoas te olharem? Eu falei, não. Hoje eu sei quem eu sou, entendeu? Eu tenho uma identidade, a droga roubou a minha identidade, mas hoje eu tenho uma identidade. Jesus trouxe para mim uma identidade, eu sou filho do Criador, do Todo-Poderoso, possuidor dos céus e da terra.
eu sou filho de Deus. Então, assim, eu tenho uma identidade. O diabo tentou roubar, mas o meu pai, Deus, a Bíblia diz que ele provou o amor dele por mim e por todos nós, não só porque quando a gente fala por mim, não é no sentido de querer ser egocêntrico, no sentido assim, a Bíblia fala que ele amou o mundo, ele não amou só os crentes, ele amou todo mundo, toda a sua criação. Então o amor de Deus está estendido para toda a criatura. Mas a partir do momento que você aceita Jesus Cristo e reconhece a Jesus Cristo como Filho de Deus e a obra que ele fez ali na cruz do Calvário, a Bíblia fala que ele te dá o poder de ser feito filho. Então, assim, o diabo tentou roubar isso nosso. Hoje eu costumo dizer, pastor, que que a Bíblia fala em Romanos capítulo 5 que o sangue de Jesus Cristo nos justifica e que a morte de Jesus Cristo nos reconciliou com Deus, porque éramos inimigos de Deus, mas a vida, a ressurreição de Cristo nos trouxe salvação, vida eterna. Então, assim, essa é a mensagem que eu prego. Que as pessoas se sentem acusadas, condenadas, eu digo assim, olha, há poder no sangue de Jesus. A Bíblia fala assim, quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? Então, tudo que eu fiz, não foi eu que fiz, mas foi uma força que opera na minha carne, que milita contra o Espírito de Deus que quer habitar em mim. Então, assim, Paulo fala isso em Romanos 7, não é ele faz porque ele quer, mas há uma força maior dentro dele, que é o pecado, que habita na carne, que está lutando contra a natureza do Espírito, que Deus quer fazer com que essa natureza domine as vontades, que o apóstolo Paulo tenha vontade agora de fazer a vontade do Espírito, que foi ligado ao Espírito dele quando ele se tornou uma nova criatura. Então, o que nós precisamos fazer é justamente isso. Subjugar a nossa vontade para fazer a vontade do Pai. Então, assim, eu cheguei assim, num estágio muito deplorável, como eu disse. Eu fiquei 18 dias em coma, tive 3 paradas cardíacas, entendeu? E eles tentaram me ressuscitar lá. Vou dizer ressuscitar porque eles colocaram aquela coisinha de choque, que você dá no peito assim e a pessoa volta. Então, por 3 vezes eu fui e voltei. Eu fui e voltei. E alguém disse assim, ó, vaso ruim não quebra. Não quebra não, irmão. Porque quando Deus tem um plano na sua vida, Satanás pode tentar todas as coisas. Porque a Bíblia diz assim que por princípio Deus deu a vida e por princípio só ele pode tirar a vida. Então eu creio nisso. Eu creio nos profetas que Deus usa, quando usou aquela mulher que foi lá naquele leito e disse para mim assim, há esperança, você vai sair daí. E ela trouxe para mim uma palavra de vida. Entendeu? E é isso que precisa sair dos nossos lábios, palavras de vida e não de morte, porque a nossa boca não pode ser um sepulcro aberto. Então, assim, tem pessoas que chegam perto de mim e acham que eu sou chato, porque eu sempre tenho que usar a Bíblia, pastor. A Bíblia fala que o coração fala do que, a boca fala do que o coração está cheio. Se eu me encho da palavra, eu preciso transbordar a palavra. Eu preciso mostrar, muito mais do que... Eu vejo aí crentes aí que acaba se tornando chatos, o senhor sabe disso, chatos mesmo, por achar que a religiosidade deles vai levar eles a algum lugar. E assim, eu aprendi uma coisa, não importa o quanto eu oro, eu posso orar 48 horas por dia, colocamos assim, mas eu preciso me tornar aquilo que eu estou orando. Entende? Eu não posso ser aquela pessoa, aquele cliente que fala mais em outras línguas do que no português e que quase chega a flutuar achando que sou alguma coisa, porque nada depende de mim. Tudo depende de Cristo. É pela graça. Eu não posso nada sem Ele. É isso que declara a Bíblia. Então, assim, eu preciso transformar o meu entendimento, renovação de mente. E assim, eu cheguei num estágio, como eu disse, eu fui morar em Rondônia, saí do estado, corrido, fugitivo daqui. Tem algo, pastor, assim, para ser bem resumido, da minha história assim nessa vida, como que eu encontrei a Jesus Cristo. Na verdade, não foi eu, né? A Bíblia fala que Ele que nos escolhe. Não somos nós que o escolhemos, mas é Ele que nos escolhe. Então, uma vez eu fui roubar, saí para roubar mesmo uma pessoa qualquer na rua, assaltar.
E eu, assim, furtava muito carro na época. E eu saí, assim, para roubar alguma coisa para poder matar a minha abstinência. Eu estava com muita vontade de usar droga. E quando chegou ali na Leitão da Silva, eu vi uma moça de estatura média, assim, e nos meus olhos, eu vi uma bolsa debaixo dos braços dela. E na minha cabeça eu imaginei, aquela bolsa deve estar repleta de dinheiro. E eu cheguei e abordei aquela moça e falei com ela que era um assalto. Eu nunca tinha roubado ninguém na rua. Nunca. Porque eu não tinha coragem de chegar nesse ponto. Eu furtava carro, mas sempre assim, tentando fazer algo muito oculto para ninguém me ver. Eu não tinha coragem de me expor a esse ponto. Mas nesse dia eu estava tão alucinado pelas drogas, com tanta vontade de usar droga, que eu cheguei nesse ponto. E ela passou para mim e eu saí correndo. E na minha cabeça eu estava segurando aquela bolsa. E quando eu cheguei lá atrás do horto de Maruípe, era uma Bíblia. Aquela mulher me entregou uma Bíblia, pastor. Mas eu, com tanta alucinação, eu achando que era uma bolsa, eu corri. E hoje eu falo assim para as pessoas, eu falei, cara, Deus me deu um presente, porque através daquela Bíblia eu comecei a meditar e a ler na casa de recuperação para onde eu fui, e eu fui liberto pelo poder daquela palavra. Mas assim, detalhe, naquele mesmo dia, por eu ter roubado uma Bíblia, eu voltei para as ruas de novo, porque eu não me contentei, mas também não tinha coragem de jogar a Bíblia fora, porque eu cresci numa família evangélica. Então tinha aquele certo medo, né? Porque tem pessoas que colocam, elas pregam para você um evangelho terrorista. Não é um evangelho da graça, é um evangelho de terrorismo, elas te colocam medo. E aí eu era amedrontado pela minha família o tempo todo. Deus vai te matar, Deus vai te pegar, Deus vai fazer isso com você, Deus vai descer um anjo, vai cortar sua... E assim, era o tempo todo amedrontado, atormentado pelos religiosos. E aí, naquele mesmo dia, eu saí para roubar um carro, com a Bíblia aqui guardada. Entrei no carro, o carro estava aberto. Eu lembro até hoje, era um Siena branco. Eu não falo isso com orgulho, tá, irmãos? Eu falo assim, para que as pessoas entendam o que o Senhor operou na minha vida e como todas as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Na verdade, assim, eu já tinha um chamado, creio nisso. E quando eu peguei, tinha uma maleta dentro daquele carro, eu peguei aquela maleta e saí correndo também. Tinha outra Bíblia, pastor. Aí eu falei, não é possível, Deus está querendo falar alguma coisa para mim, eu vou embora. Aí comecei a lembrar de algumas coisas da minha avó falando e tal, e fui embora para casa. Logo no outro dia, eu estava lá na Lindenberg, e eu liguei para o meu pai de um orelhão, falei, pai, por favor, me tira dessa vida. Mas na madrugada, eu com lágrimas nos olhos, porque estava mais de uma semana sem comer, e eu estava com R$10 na mão, e eu assim, eu clamei a Deus, irmãos, naquela vida. E eu falei, Deus, eu não suporto mais essa vida. E a lágrima escorria. Eu tô com fome, mas eu tô com muita vontade de usar droga. E eu tô aqui com 10, e eu falando com Deus, pastor, indo para a boca de fumo. Eu falei, Senhor, me tira dessa vida. Me arranca dessa vida. Se o Senhor existe, me arranca dessa vida. Me tira daqui. Ou o Senhor abre uma sepultura para mim, ou o Senhor me leva de vez, mas me tira dessa vida. E eu lembro que eu liguei para o meu pai de um orelhão, meu pai falou, não sai daí, da onde você está. Eu falei, pai, eu estou assim desesperado, eu não sei nem o que fazer. Me ajuda. E o meu pai veio ao meu encontro, me levou para a casa de recuperação, e assim, para a glória de Deus, hoje eu estou aqui. Fazem 8 anos isso. Claro. Mas o Senhor atendeu as minhas orações, pastor, naquele momento. Na verdade, já é a outra pergunta que eu ia fazer, né? Quando e como percebeu que você precisava parar, né? Eu acho que aí já está o fato aí. Nesse orelhão você sentiu. E a partir daí, Daniel, os meios que você utilizou para se livrar do vício, já aí na casa de recuperação, quais foram esses meios? Assim, pastor, eu, antes de chegar nesse estágio, meu pai me internou com 14 anos, eu fui parar na clínica psiquiátrica. Eu fui internado 2 vezes na clínica psiquiátrica, porque ela disse assim que eu cheguei assim no estágio assim,
eu estava defecando na roupa, sem sentir, na rua. Eu andava pelado, sem saber que estava pelado. E assim, as pessoas já olhavam com um pedaço de pau na mão o tempo inteiro, como se fosse um doido. Inconsciente do que fazia. E aí o psiquiatra disse assim pro meu pai, olha, ele não vai ficar sequelado, não tem volta mais. O que perdeu, perdeu, os neurônios aí. Eu não conseguia lembrar de nada. Tudo que eu fazia, o que eu guardava, alguma coisa que eu precisava fazer, a minha mente não armazenava mais nenhuma informação. Então, assim, eu cheguei nesse nível. Foi justamente aí que quando eu estava andando pela... Só um pouquinho que a internet da Daniel. Vamos sair e vamos chamar ele novamente. Só um pouquinho. Tem uma caída aqui na internet do Daniel. Nós vamos voltar com ele aí. Só um pouquinho, tá, irmãos? A conexão falhou, mas nós vamos voltar aqui. Retomando aqui, irmãos. Tinha dado uma caída, nós estamos retomando aqui, estamos aguardando o Daniel, que está nos contando testemunho da sua vida. Voltou, Daniel. Então, Retoma aí caiu a conexão. É muito forte, pastor. A internet não aguenta. Então, assim, como eu disse, eu cheguei nesse nível aí de um psiquiatra dizer assim que não haveria mais solução para mim, que eu ia ficar com sequelas. Mas dentro da... Eu falo assim, Deus me perseguiu o tempo inteiro, irmãos. Perseguiu no sentido assim, você é meu, você não está entendendo. Eu tenho um negócio com você, eu tenho um propósito na sua vida. Porque dentro da psiquiatria tinha uma enfermeira que era da Maranata. E ela disse assim, olha, o que o psiquiatra falou, Deus pode reverter. Então, assim, onde eu ia, pastor, tinha um servo de Deus. E ele sempre trazia algo da parte de Deus para mim. Glória a Deus. Até que um dia, assim, eu comecei a estudar e tal, eu falei, rapaz, aquela palavra daquele psiquiatra não estava com nada. Deus, ele restaura e restitui até os neurônios que se perderam, que a ciência diz que não volta mais, o que perde, perde, não tem como voltar. Jesus faz voltar para o lugar de volta. E assim, aí um dia eu cheguei na igreja e me escondi porque eu não gostava muito desse negócio de profecia, de revelação. Muito tímido. E aí fui lá pro canto da igreja e fiquei lá escondidinho na última cadeira. E tinha um rapaz de Alagoa, um profeta que veio de fora, e o pessoal doido atrás de revelação e tal. E eu me escondi e ele disse assim, ei, você que está lá no final, você mesmo. Isso foi lá em Santa Marta, na igreja do pastor José Bruno. Aí eu falei assim, não é possível que você não está falando comigo, eu estou aqui escondido, só tem eu, e ele falou, é você mesmo, irmão, você está olhando para trás, mas só tem parede, é você. Quando eu levantei, e aí a minha vergonha era que ele ia mandar eu levantar e ir lá na frente. E quando eu levantei, que ele me chamou lá na frente, a minha cara já ficou vermelha assim, e eu ficava assim, meu Deus, eu falei que eu não queria ser revelado. Aquele homem me chamou lá na frente, pastor, e falou assim pro pastor, esse rapaz é obreiro daqui? Aí eu falei assim, não. Aí o pastor falou assim, não, ele não é obreiro não. Eu falei, não, eu saí agora da casa de recuperação, eu tinha acabado de sair da casa de recuperação. E estou me recuperando das drogas. Ele falou assim, coloca a mão em cima da Bíblia. E quando eu coloquei a mão em cima da Bíblia, ele disse assim, olha, receba o dom da palavra. Glória a Deus. Naquele momento,
eu fiquei sem entender nada. Eu falei, que dom de palavra. Mas naquele momento, o Senhor me fez lembrar de uma vez que eu cheguei na casa da minha avó, drogado, de manhã cedo, que tinha passado dias e mais dias nas ruas, com a mão cortada porque tinha furtado um carro, tinha quebrado o vidro. Minha avó cega, e ela disse assim, olha, quando eu sentei na cama, ela disse, Daniel, é você que está aí? Eu falei, sou eu, vó. Eu acabei de ter uma visão com você. Deus me mostrou um saco muito grande que descia do céu, e dentro desse saco, quando ele abria, tinha uma família, tinha um carro, tinha uma casa, e começou a contar tudo aquilo que Deus me daria. E ela disse assim, eu falei, só que ela disse assim, olha, Daniel, o saco se recolhia até que você tomasse uma posição em Cristo. Porque o Senhor disse que só faria aquilo depois que você se posicionasse em Cristo. E eu falei assim, minha avó deve estar ficando doida, irmão. Com 80 e poucos anos, está tendo visão, é por causa dos remédios. Eu pensando, né, pastor? E ela disse assim, olha, vou te dizer mais. Eu via, eu falei, pronto, agora ela ficou doida porque está cega. Então, ela disse assim, eu via você pregando para uma grande multidão. E eu falei, vó, eu acredito na casa, eu acredito na família, eu acredito no carro, mas eu não acredito na pregação. Eu não acredito que Deus pode me levar para isso. Olha o meu estado hoje. Eu olhava para mim naquela situação, pastor. Mas a Bíblia diz que quando ele chama, que quando Deus chama, ele não chama como um homem está, ele está vendo o que vai ser lá na frente. E assim, naquele momento daquela revelação, veio um filme e veio as palavras da minha avó dizendo assim, ó, você está recebendo o dom da palavra hoje, porque eu vou te levar para pregar para multidões. E assim, eu tenho aprendido que diante das provações que eu tenho passado, eu não foco mais nas provações. O meu foco está na promessa, na voz que ministrou o meu coração. Eu me apego à voz que falou ao meu coração. Eu não olho para as circunstâncias. Eu não olho mais para as adversidades. Ainda que isso tente me parar, tente me entristecer, porque isso acontece, somos seres humanos, somos falhos. Então, assim, mas o meu alvo, o meu relacionamento é com essa voz que está dentro de mim, que diz o tempo todo, você é o meu filho, eu tenho algo com você, eu jamais te abandonarei, eu sempre estive ao teu lado. E assim, pastor, teve momentos de eu pensar em desistir, como acontece com muitos cristãos. Mas teve momentos que quando eu acordar para desistir, para chutar o pau da barraca, para chutar o balde, e eu vou ligar para o pastor hoje, eu não quero saber mais de ser obreiro, eu não quero saber mais desse negócio de igreja. E é assim, como se Deus abrisse um telão na minha frente e disse assim, ó, Daniel, olha para a tua vida, olha quem você era, quer voltar para lá? E a lágrima desce, assim, são experiências que você vai tendo com o Senhor que são inexplicáveis, pastor. É Deus dizendo assim, ei, eu sei que você está desanimado, eu sei que você está cansado, mas eu sou a tua força. Confia em mim, porque aqueles que confiam no Senhor voarão acima das nuvens e terão as suas forças renovadas. E eu creio nisso, eu me apego à palavra de Deus a cada... Pastor, assim, eu aprendi a mergulhar tão profundo nesse rio do Espírito, sem medo. Porque muitas vezes nós falamos que somos espirituais, mas muito assim, algo muito superficial e muito cheio de hipocrisia. E eu aprendi assim, a tomar aquela palavra. Uma vez, eu estava com muito medo assim, de entrar mais fundo um pouco na palavra, e eu lembro como se o Senhor ministrasse ao meu coração e disse assim, olha, você já tomou banho de piscina? E eu comecei a conversar com o Senhor, falei já, e a minha esposa fala assim, você tá ficando doido, né, Daniel? Você tá falando sozinho. Eu falei, lá, me deixa quietinho, que agora é o meu momento. E aí o Senhor me fez lembrar assim, sabe quando você bota só o pé na água? Eu falei, sim. Ele, então, se joga. Por quê, pastor? Porque eu só estava molhando a beirada do meu pé. Eu tinha medo de me lançar nessa piscina, nesse mar, nesse rio do Espírito. Mas a Bíblia diz assim que o verdadeiro amor lança fora todo o medo. E aí me soube uma pergunta.
ouvindo um pastor uma vez ministrar, ele disse assim: se você é mãe e tiver um filho morrendo afogado, você pularia para salvar o teu filho? E certamente uma mãe responderia que sim, mesmo não sabendo nadar. Então, assim, era como se Deus estivesse dizendo: olha, mergulha, mesmo sem saber nadar, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí eu me afundei. E eu fico hoje pensando, pessoas que vivem desanimadas, desencorajadas, é porque vivem um evangelho muito raso, um evangelho sem graça. Mas não é esse evangelho que a Bíblia nos ensina. Nós precisamos descer cada vez mais. E eu garanto, irmão, para quem estiver me ouvindo, cada vez que você se aprofunda, a sua vida, você sempre vai ter muito mais fome, muito mais sede de Deus. Glória a Deus. Porque Deus é uma fonte inesgotável. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus sempre vai mostrar para vocês e você vai sempre dizer: ainda tem mais. Não é possível que tem mais, mas sempre haverá algo além. Glória a Deus. É maravilhoso, Daniel, ouvir. Tem um hino do cantor cristão, o hino 46, intitulado Jesus me transformou. E numa das estrofes do hino diz assim: eu perdido pecador, longe do meu Jesus, já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão e salvar-me conseguiu da perdição. Essa estrofe, ela traduz a sua história, traduz o que Cristo realmente fez. E a pergunta é: quando é que você se sentiu liberto, de fato transformado por Jesus? Porque tem uma máxima na psiquiatria que uma vez que o camarada é viciado sempre, né? E não tem cura, e é sempre daquela forma. Pega o fone. Eu acredito que a sua história, ela anula isso, né? Porque a gente vê que, de fato, Cristo, ele entra e muda e transforma, ele muda o contexto da história do indivíduo, tira aquele indivíduo do monturo e coloca verdadeiramente entre os príncipes. Então, conta pra gente aí, quando você se sentiu liberto, transformado por Jesus de fato. Assim, pastor, eu lembro que uma vez, logo no meu começo, assim, que eu fui para a igreja ali do senhor, onde o senhor pastoreia hoje, passado um tempo, eu casei e tal, e o senhor me levantou como cooperador. E aí, e disse assim que... E aí, depois disso, o senhor me colocou à prova para o diaconato. E eu tinha ciência de que eu estava em uma prova. Só que provas não são fáceis. Mas todas as vezes que Deus nos prova, é porque Ele quer nos aprovar para algo além daquilo que nós estamos vivendo. É como se Deus quisesse que você subisse o nível. Então, assim, naquele momento da minha vida, tinha 1 ano já de igreja. 1 ano. Para mais de 1 ano, um pouco. Aconteceu uma situação no meu relacionamento pessoal, conjugal, com a minha família. Minha esposa foi embora de casa. Não tenho vergonha de falar isso. Nós discutimos e tal, tivemos uma briga muito feia. E ela foi embora. E aquilo me desestruturou totalmente. Porque, assim, eu sou um cara muito família. Eu sou muito doado à minha família. E quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa, assim, totalmente de família. Entendeu? Eu me dou para minha família. E aí, naquele momento, eu ainda estava ali na prova do diaconato, passado 1 ano de igreja, todo mundo achando, e as pessoas ficam assim, ó, dou 3 meses, dou 6 meses, você sabe que as pessoas lutam para que a gente caia de novo. Infelizmente, essa é a realidade. Elas não acreditam na gente. E quando a minha esposa foi embora de casa, eu fiquei desesperado, assim, desesperado no sentido de ficar sozinho. Eu não gostava de ficar sozinho dentro de casa, eu já não me alimentava mais de 1 semana.
e eu cheguei próximo a uma boca de fumo, eu fui em direção à boca de fumo para cair, porque me deu uma vontade, assim, fora do normal, coisa que não estava me dando, me deu uma vontade de usar drogas de novo. E aí eu cheguei próximo à boca de fumo, e aí na mesma hora que eu cheguei perto da boca de fumo, eu falei assim, eu não posso fazer isso. Eu tenho um cargo na igreja. Eu não posso nadar e morrer na praia. Eu não posso deixar com que aquelas palavras contrárias contra mim se tornem realidade. E eu comecei a pensar e meditar. Então, imediatamente, eu voltei para minha casa. Nessa mesma hora, da boca de fumo, eu voltei. E quando eu entrei, abri a porta da minha casa, sem acender luz, sem nada, eu ajoelhei na sala da minha casa, em pranto, chorando. Mas chorava muito, de soluçar. E comecei a orar. E comecei a falar com Deus. Falei, Senhor, eu estou com vontade incontrolável de voltar para as drogas. A minha esposa foi embora de casa, levou a minha filha. Eu estou aqui sozinho, desamparado. E eu falo isso com lágrimas nos olhos, pastor. Porque assim, eu me coloquei diante de Deus com total sinceridade do meu coração. E eu falei com Deus, Senhor, se o Senhor não tirar essa vontade de mim agora, eu vou ter uma recaída. Eu vou perder tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E comecei a orar, e comecei a falar com Deus, e começava a chorar. Abri a Bíblia. Eu lembro que naquele desespero, eu abri a Bíblia assim de forma aleatória, caiu uma palavra em Jeremias 31. Não... Tá ouvindo, pastor? Estou ouvindo. E aí, a Bíblia diz assim, ó, naquele momento, o Senhor ministrou meu coração. Reprima a tua voz de choro. Seque a lágrima dos teus olhos, porque ainda há esperança para os teus filhos. Eles retornarão da Babilônia. Está escrito isso em Jeremias 31. Naquele momento eu levantei, enxuguei as minhas lágrimas e falei, Deus é comigo. Eu não vou perder. Eu corri atrás de uma pessoa, de um ombro amigo. E assim, eu fiquei tão impactado com aquela palavra que ela caiu como uma luva. E eu falei, nossa. Eu falei, Deus, a partir de hoje, arranca esse desejo de uma vez por todas do meu coração. Tira isso de mim, essa vontade, esse encanto. Quebra esse encanto pelas drogas. Em nome de Jesus, há poder no teu sangue. Eu comecei a profetizar para mim mesmo. Eu falei, eu declaro que você é livre, você é liberto das drogas. Satanás não vai mais te escravizar. E uma vez eu saí da casa de recuperação, até para sair da casa de recuperação eu orei, pastor. Eu orei e pedi uma direção. Falei, Senhor, é a hora, é o momento, é agora, eu posso sair daqui. E o Senhor falou no meu coração assim, ó, não use da tua liberdade para dar ocasião à carne. Isso está escrito lá em Gálatas. Então a Bíblia sempre foi o meu respaldo. A palavra de Deus. Eu nunca fui direcionado por homens, mas sempre por Deus. Qualquer decisão que eu tomava uma decisão voltada na palavra. Eu buscava na Bíblia qual era a vontade de Deus para a minha vida. E antes de sair da casa de recuperação, o Senhor disse, não use da tua liberdade para dar ocasião à carne. Pode ir. E aí eu fui debaixo da bênção do meu pastor, lá de Cachoeiro. E aí, nessa palavra, dali para frente eu percebi que verdadeiramente eu fui liberto. Que a Bíblia diz, se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente serás livre. Naquele instante, daquele dia eu percebi que verdadeiramente esses grilhões, essas correntes, esse encanto pelas drogas, foi quebrado ali. Glória a Deus. Ali que o Senhor fez um milagre. Naquele momento. Nesse Glória momento de prova. A minha família voltou. Nós estamos juntos até hoje. Eu passei pela prova, dando glória a Deus. A Bíblia diz assim, ó. Glória a Jesus. E o Para que saco... você passe pela prova, dando glórias, como Abraão fez lá em Romanos capítulo 4. Você tem a sua fé fortalecida. E todas as provas que eu passo dando glória, agradecendo para cada vez mais fortalecer a minha fé. E aquele saco da visão da sua avó,
ele desceu, né? Tá aí com a sua família, tá aí com o seu carro e, né? E tá pregando a palavra de Deus. E Maravilhoso. muito breve é a minha casa. Creio. Eu creio. Já tá às portas. Daniel, a gente ouve o seu relato, ouve o seu testemunho, a gente fica maravilhado com o poder de Deus, né? Que Deus é capaz. Isso traz esperança para aqueles que estão nos ouvindo, aqueles que vão também nos assistir ainda. E a última pergunta que eu te faço, né? É mais, na verdade, com o intuito para que você possa falar para essa pessoa que está vivendo uma vida de escravidão, seja nas drogas, seja na prostituição, ou qualquer outro tipo de escravidão que a pessoa esteja vivendo, até mesmo escravidão na sua condição meritória, né? Que acha que ele é bom, que ele não precisa de nada porque ele é bonzinho, ele faz caridades. Todo tipo de escravidão, né, nos distancia de Cristo. Então a última pergunta que eu te faço é: você acredita que há esperança para um viciado que está há anos numa condição de escravidão? Deixe uma mensagem para essa pessoa, seja qual tipo de escravidão que ela esteja vivendo. Acredito plenamente, pastor. Acredito muito, muito, muito mesmo. Eu, assim, sou prova viva disso, no que o senhor fez na minha vida. Como eu disse, o tempo é muito curto, não dá para a gente falar todos os detalhes. Mas quem me conheceu sabe de onde eu saí. As pessoas do bairro aqui, elas me viram na condição que eu estava. Hoje elas me veem hoje e elas ficam assim... Eu acredito que nós... eu penso assim... Não esmoreça na tua fé até que Deus seja glorificado na tua vida. Independente da situação que você esteja vivendo. Independente das adversidades que você esteja vivendo. Não retroceda até que Deus seja glorificado na tua vida. Porque certamente quem te colocou à prova também te dará o escape. É o que declara as escrituras. Então, assim, pastor, total certeza. Tenho convicção de que Deus pode fazer muito mais, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Eu, como disse, o Senhor me libertou dessa vida. Inclusive, aconteceu comigo um fato uns tempos atrás, que às vezes a gente é muito ruim de memória. Às vezes nós nos julgamos que estamos bem, firmes, de pé, e achamos que somos nós que fazemos. É eu que faço, é eu que quero. Ah, porque eu deixei de usar droga, eu sou um bom cristão. Não. Eu deixei de usar drogas porque isso é bom para mim, irmãos. Ah, porque eu trabalho de forma honesta. Sim, isso não é ser um bom cristão, isso é ser uma pessoa, um bom cidadão. Entendeu? Isso não tem nada a ver com cristianismo, isso tem a ver com integridade. Então, assim, eu sou um bom cristão quando eu começo a fazer o que Jesus fazia. Quando eu começo a pensar o que Jesus pensava. Quando eu começo a fazer a vontade que o Pai estabeleceu para a minha vida e a viver no propósito para qual Ele me chamou. Então, assim, eu acredito, como diz a canção que fizeram, baseada no livro de Jó, ainda há esperança para a árvore que foi cortada assim. Ainda há esperança para aquele leproso que um dia foi excluído da sociedade, como era nos tempos bíblicos. Que ele era excluído, ele era lançado fora da cidade. A Bíblia diz que Jesus sentou na casa de Simão, num jantar, e com ele o leproso. Mas certamente aquele homem não era mais leproso, porque ele estava com Jesus na mesa. E os leprosos eram proibidos de estar presente onde estava reunidas as pessoas. E nunca um leproso se assentaria na mesa com Jesus para jantar no meio daqueles fariseus. Quem conhece o contexto bíblico sabe que isso era impossível de acontecer. Então o que me faz crer que aquele homem não era mais um leproso. Aquele homem curado por Jesus. O problema é que as pessoas insistem em te chamar aquilo que você um dia foi. As pessoas insistem, às vezes,
e olhar para você e dizer assim, ó, ali vai o leproso. Não, eu não sou mais um leproso. Ali vai um drogado, ali vai um nóia. Não, eu já não sou mais isso. Hoje eu tenho um nome, eu tenho uma identidade. Eu creio que muitas pessoas que estão me ouvindo aqui, é isso que Cristo quer fazer na vida de cada pessoa que aqui está me ouvindo, que certamente está vivendo uma situação parecida, porque quem vive no mundo das drogas só muda o personagem, a história é a mesma, pastor. É a mesma história. Você perde família, você perde tudo que você tem, o diabo te rouba tudo. A sua integridade, a sua indignidade, o seu caráter, a sua identidade. Mas Jesus quer justamente te devolver isso. Como um filho pródigo. O pai está de braços abertos na casa esperando para que o filho retorne. Dizendo assim, ó, eu estou aqui, de braços abertos. Volte para minha casa. Mas muitos filhos mais velhos, que já estão há muito tempo, mas que não têm maturidade, ficam com ciúme, com inveja, sem entender o porquê que o pai faz tanta coisa para a pessoa que chegou agora. Pô, mas eu já estou tantos anos na igreja e não vivo isso. Talvez não vive porque não usufruiu daquilo que o pai tem para te oferecer na presença dele. Falta de maturidade. Então, assim, pastor, eu ainda acredito que o Pai quer nos vestir com as vestiduras novas, quer nos dar uma sandália, quer colocar um anel de honra nos nossos dedos. E assim, a Bíblia diz que quando Adão pecou, um muro de inimizade foi levantado entre o homem e Deus. Um muro que fazia separação, que nos tornou inimigos de Deus, porque o pecado entrou no homem. E Adão, então, começou a fazer filhos conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança. Nós perdemos a natureza, a semelhança e a imagem do Criador quando o homem cai. Porque é o que declara a Bíblia. Nós éramos imagem e a semelhança de Deus. Mas quando Adão pecou, nós perdemos a imagem e a semelhança do Criador. E o pecado trouxe essa consequência drástica para a humanidade. Mas a Bíblia também declara que quando Cristo ressuscitou, este muro de inimizade que fazia separação entre o homem e Deus, ele foi derrubado. Ele foi dinamitado pela ressurreição de Cristo, nos trazendo de volta e nos reconciliando com Deus. Porque a Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, muito mais. E a Bíblia diz que Deus prova o amor dele para conosco, estando nós ainda mortos nos nossos delitos e nos nossos pecados. Ele não nos amou porque nós mudamos de vida. Ele nos amou e entregou o seu Filho porque confiou na humanidade, na sua criação. Ele nos deu um voto de confiança. E eu creio que nós vamos honrar este voto de confiança que foi dado pelo Criador. Glória a Deus. A Bíblia diz que ele entregou o seu Filho. Glória a Deus. A gente poderia ficar aqui a noite toda, né? Nós temos 2 minutos e é muito bom ouvi-lo falar, Daniel, das maravilhas que Deus realiza. Eu acho que tudo isso, não tenho certeza, tudo isso se traduz no que Jesus Cristo diz lá em João, capítulo 8, versículos 32 e 36. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Daniel, quero agradecer a Deus pela sua vida, por esse testemunho maravilhoso. Nós estamos iniciando uma série intitulada Jesus Transforma, e eu agradeço a Deus, agradeço também a você por se colocar à disposição para estar trazendo esse testemunho maravilhoso, que eu tenho certeza que edificou a vida dos irmãos que estão ouvindo, as pessoas que estão ao alcance desse vídeo, e também vai edificar muitas pessoas que ainda assistirão esse vídeo, e pessoas serão transformadas pelo poder que há no nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Pastor. Obrigado, pastor. Deus abençoe a todos. Deus abençoe. Paz do Senhor.